Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850. E Imperador Incorporadora. Novos apartamentos no Mega Vila. Um excelente sábado para vocês. A partir de agora, o nosso encontro é para trazer para vocês muitas dicas para casa. Por isso que o nosso programa hoje começa nessa casa maravilhosa. Estamos em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Projeto do arquiteto Franklin Gasperini hoje, que é o nosso convidado para apresentar mais dessa arquitetura clássica. Estamos aqui na piscina, mas claro que tem muito mais para vocês, da fachada até os detalhes do interior. Também vamos falar sobre a escolha ideal das esquadrias com o João das Esquadrias Shalom. Tem as melhores oportunidades do mercado imobiliário nos nossos classificados. E ainda participação com a arquiteta Jéssica Bertolino. E hoje vamos apresentar para vocês mais dessa casa maravilhosa, diretamente de São Miguel do Iguaçu. Por isso que estou com dois convidados, o arquiteto Franklin Gasperini e também a Nair da Magia e Cores, mostrando mais detalhes dos revestimentos. A gente já quer começar conhecendo mais dessa casa incrível. Estilo desse projeto, Franklin, qual é que se destaca tanto? Então, Fran, aqui a gente trouxe um estilo mais clássico, né? A gente queria trabalhar uma casa mais imponente, então a gente trouxe isso para casa, uma casa térrea, mas em uma casa alta, né? Com essa imponência que a gente queria para o projeto. Então a gente conseguiu um resultado bem legal. E o interessante também é a cor utilizada aqui, essa textura diferente, observando de pertinho, principalmente a gente nota isso. Por isso temos um produto da Magia e Cores também. Exatamente, é a nossa parceira aí de muitos anos já. A gente trouxe uma textura, um material novo, bem legal para cá. Agora, Nair, fala pra gente que material que é esse que foi utilizado aqui no projeto do Franklin. Então, Fran, aqui a gente trabalhou com revestimento de pedra natural, que alguns chamam de textura, né? A nova tendência aí de textura de pedra. E nesse projeto foi utilizado então a cor areia, porque esse cristal ele pode ser pigmentado. Então o cliente pode trabalhar com seu projeto único. Ele pode escolher a cor no leque de cores. E aí a indústria manda então o revestimento na cor escolhida pelo cliente. Ficou muito interessante a aplicação também, né, Franklin? O resultado final, normalmente observamos as casas com pintura. Por que trazer essa textura para cá também? Primeiro objetivo, a gente queria uma textura única, né? A gente queria trabalhar uma textura única e uma cor única, para valorizar a arquitetura num todo, não com várias cores e vários detalhes. Então a gente queria isso. E eu acho que essa textura, ela traz esse detalhe, a gente consegue trabalhar como um todo e dá um resultado super bonito. Tem um brilho diferente, tem um detalhe, né? Nair, interessante também a possibilidade de cores para fazer esse trabalhado nas suas mãos. Temos algumas opções aqui. Sim, aqui eu trouxe 3 opções de cores, né? Mas assim, como eu falei anteriormente, você escolhe a cor do seu projeto no leque de cores na loja e o revestimento ele vem na sua cor escolhida. O detalhe desse revestimento que é a proteção da casa que traz juntamente com a beleza do revestimento. Esse revestimento tem uma resina flexível, então aqui a gente está tendo um papel onde ele foi aplicado e ele tem uma resina flexível que pode ser trabalhado então em projetos com arredondamento, com molduras, e ele vai muito bem para ser aplicado. Sem contar que ele blinda a casa contra infiltrações, então batidas de chuva, você vai ter a beleza da sua obra por muito tempo, ao longo prazo. Ficou lindo o resultado aqui na Franklin. A Magia e Cores também auxiliando nesse processo, em produtos de qualidade, novidades no mercado, sempre junto com os arquitetos. Importante também para o arquiteto trazer essas novidades e mostrar isso para o cliente também, convencer, às vezes tem algo diferente. Será que vai ficar bonito na minha casa?
tem toda essa questão por trás também. Sim, sem dúvidas. Eu acho que a gente traz a ideia, leva a ideia para o pessoal da Magia de Cores e juntos a gente apresenta para o cliente, porque o cliente geralmente não conhece, é um material novo, né? Então a gente tem que levar para eles. E o resultado tá aqui, tá lindo, os clientes amaram a casa, acho que faz total diferença essa parceria. E agora no restante do espaço tem paisagismo, a parte do piso aqui, como que ficou esse projeto externo nessa proposta bem clássica? O paisagismo é a estrela aqui do projeto, né, juntamente com a casa. Faz parte, a gente tem que trabalhar sempre tudo junto, a gente entrega tudo isso junto pro cliente, né? Acho que a escolha do piso é importante, a escolha das plantas que a gente vai colocar dentro do projeto. Então tudo isso junto dá o resultado final que a gente tem aqui. Tem até uma oliveira, trouxe esse charme a mais. Naírio, para quem gostou das nossas dicas hoje, começamos pela fachada. Como que faz para encontrar mais desse produto e de outras opções que vocês têm lá na loja? Lá na loja a gente tem um pessoal especialista para indicar esse produto, para trabalhar e montar todo o projeto juntamente com os profissionais. A gente tem essa linha de cristal, mas temos também a linha de pedras naturais, que são mármores e granites granulados, que você pode fazer a composição em outro estilo de casa, porque aqui a gente tem a volumetria, que contempla usar uma cor única, por causa do estilo do projeto da casa. Mas em outras casas contemporâneas, você pode trabalhar também com 2 tonalidades. Tem uma variedade bem grande de combinação de cores e pedras. Claro, eu queria agradecer a sua participação com a gente, com as melhores inspirações hoje. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente segue agora com o Franklin, apresentando mais para vocês também do interior da casa, que está belíssima. E agora sim, mais do projeto de interiores dessa casa linda. Por aqui também acompanha esse estilo mais clássico, Franklin? Sim, Fran, aqui a gente quis trazer um estilo um pouco mais clássico, mas ainda sem pesar muito, né? Um clássico contemporâneo. E o que nós temos de elementos aqui nesse espaço que resgatam essas características e fica sofisticado ao mesmo tempo? Aqui no hall de entrada que a gente tem da casa, a gente tem então os boicerris nas paredes, que traz esse estilo um pouco mais clássico. E as arcas num material mais sofisticado, né, com uma madeira pintada, uma lâmina natural pintada, que traz essa ideia um pouco mais contemporânea também para o projeto. Por falar em toque contemporâneo, esculturas também uma proposta bem interessante para trazer esse charme de uma maneira diferenciada. Exatamente. Aqui a gente tem uma escultura na mesma cor da parede, que só traz o detalhe da textura, das formas mais orgânicas, né, que ficou bem legal. E agora a gente vai mostrar para vocês mais características desse espaço como um todo. Temos por aqui um pé direito bem alto, o trabalho de marcenaria é um dos grandes destaques, inclusive, para abraçar todo esse espaço por aqui. Sim, exatamente. A gente tem o pé direito alto, então a gente tem essa questão da iluminação natural aqui muito grande, né? E a gente queria esquentar o ambiente, trazer esse conforto com a madeira da marcenaria, com a madeira da mesa de centro, da mesa de apoio. Então a gente conseguiu trazer esse conforto com essa cor um pouco mais quente, né? E o projeto por aqui, gente, ficou muito interessante como um todo, da paleta de cores, já começando. Essa tonalidade mais clara também traz essa pegada sofisticada, é fácil de combinar, equilibrar com diferentes composições depois, Franklin? Sim, eu acho que fica mais atemporal, né? A gente tem aí uma casa com madeira, com as cores claras, com materiais naturais que é para a vida inteira, né? Eu acho que isso é o principal. A gente trouxe cores, um pouquinho de cor na almofada, no tom de verde, algumas outras poltronas que eu acho que complementa, né? Mas a base da casa é esse tom mais claro. E por falar em tom claro, sofá de couro, esse aqui também é uma peça bem interessante para composição de sala, principalmente nessa primeira entrada aqui. Exato, é um sofá retrátil, né? Então a gente tem essa questão de ser um sofá para assistir TV e da mesma forma que é um sofá para receber amigos, para ter uma sala de estar, né? E qual que é o estilo dessa marcenaria aqui, Franklin? A gente tem o estilo mais clássico aqui, que a gente vem com esse estilo mais clássico lá da fachada, né? Então a gente traz para dentro da casa também, para que a casa converse, né? Quem vê lá fora e entra aqui dentro fala, a casa tem uma conversa, né? Combina, né? Com tudo. E a gente tem então laca e madeira trazendo esse conforto aqui pro projeto. Um projeto super interessante, tem mais para mostrar para vocês, mas vai ser daqui a pouquinho depois do nosso intervalo comercial. Voltamos já. E agora estamos aqui no Espaço Gourmet para apresentar mais o projeto como um todo para vocês, com o arquiteto Franklin Gasperini, nosso convidado de hoje.
E o nosso primeiro destaque é essa porta maravilhosa que tem toda uma integração também, né, Franklin? Exato, Fred. Tem uma porta aqui que, além de bonita, né, ela faz essa questão da unificação, a integração dos ambientes, né? A gente fez esse detalhe com o pinásio e o vidro refletente, então a gente dá essa... Quando a gente quer ter essa divisão e separar os ambientes, a gente consegue, quando a gente abre ela e tem essa integração de sala e espaço gourmet, né? Uma porta bem leve e esse detalhe que também ficou um charme. Fica lindo isso, né? Agora, por falar em porta, gente, o interessante é que ela entra totalmente aqui atrás Exato. do painel, ou seja, 100% integração com a sala. E vamos começar apresentando mais dessa cozinha gourmet. Hoje, nos projetos, quando pensamos, ninguém quer mais uma cozinha separada do espaço gourmet, que acaba não utilizando um ou outro. Não, hoje a gente falou que a cozinha saiu da área de serviço e virou uma área de receber os convidados, né? Então, assim, a maioria das casas que a gente tem esse ambiente todo integrado com a parte do espaço gourmet, ou mesmo com a parte da sala, né? Porque é onde você recebe. Hoje você recebe na cozinha, né? E agora sobre as características dessa cozinha aqui, para ficar bem charmosa, o que você imaginou nesse projeto aqui, Franklin? Aqui a gente trouxe, então, a laca que a gente já vem lá da sala e que tem toda essa conversa com o projeto, né? Então a gente tem toda a cozinha em laca, as portas todas trabalhadas, né? Com a laca. A gente trouxe a ideia do dourado para trazer um pouco mais de sofisticação, então a gente tem os puxadores, um dourado, a gente tem essa estrutura metálica em cima que traz a iluminação também, né? Já que a gente tem um pé direito mais alto também no dourado. E a gente complementou, a gente tem uma cozinha super completa aqui. E ficou muito interessante essa leveza no espaço, a importância de um bom projeto para valorizar, transformar a casa. Agora a gente dá uma olhada no tamanho dessa ilha aqui. Para quem nos assiste, quero uma cozinha branca. Nem sempre é branca que a pessoa quer em tons clarinhos, que traga esse ar sofisticado e essa mescla, né, de composições que vai trazer tudo isso. Vamos falar um pouquinho mais dessa ilha aqui. O que nós temos nessa ilha enorme aqui, Franklin? A gente tem uma ilha aqui de 4,5 metros, então é uma ilha bem grande, né? A gente tem essa questão desse espaço maior aqui para receber as pessoas ali na bancada, na mesma altura, para a gente não criar uma barreira. Então a gente recebe os convidados aqui enquanto está cozinhando, né? Acho que isso é bem interessante. Um detalhe bacana dessa bancada é a coifa embutida. Então a gente tem a coifa embutida que quando não estiver usando a gente consegue deixar ela baixada e quando quiser a gente consegue subir ela para fazer a utilização aqui, né? E funciona super bem. E olha só que interessante, né? Principalmente considerando que tem todo um trabalho aqui em cima, a tecnologia hoje, ela possibilita isso, né? Exatamente. Deixar os espaços mais elegantes, funcionais também, é uma peça bem diferente na hora de projetar. Dependendo do espaço, do estilo de proprietário, o arquiteto consegue conciliar produtos diferentes assim também dentro desse projeto, Franklin, Exato. de tecnologia. Por isso a importância do projeto, né? Para essa coifa, por exemplo, a gente precisa de uma tubulação passando por baixo do piso. Então tudo isso é preparado durante o projeto, né? A gente traz a ideia para o cliente, prepara isso durante a obra e depois o resultado final é isso aí que a gente tem aqui. E olha só que discreto que fica no espaço, né? Ao mesmo tempo prepara, tem essa questão bem funcional também. Agora, Franklin, nessa ilha aqui, pensando em receber, né, aquele espaço que a pessoa vai ficar bem à vontade, temos também a churrasqueira, afinal de contas, espaço gourmet não pode faltar aqui nesse espaço. Aqui foi o ponto principal, né, do cliente. Então a gente tem a churrasqueira também revestida em pedra natural, né, a gente tem um tijolinho travertino. Você vê que a gente tem vários materiais naturais, a gente tem a pedra natural aqui, a gente tem a pedra natural da bancada, mas tudo conversa, né, tudo traz o mesmo tom, traz a mesma linguagem para o projeto. E para o churrasqueiro, uma pia independente? Isso, a gente tem uma pia aqui só para o churrasqueiro, para separar da outra pia da cozinha, né? Para que na hora que esteja todo mundo aqui trabalhando, fique tranquilo. Agora, o jantar, antes vocês acompanharam um pouquinho, né? Passamos pela mesa, essa aqui inclusive é uma mesa da Sierra belíssima. A escolha, até a proprietária se apaixonou por essa peça aqui. Foi exatamente isso. A gente tem uma pedra aqui maravilhosa, é um mármore natural também, um quartzito Maragogi, que traz uma tonalidade de alguns detalhes em verde, né? Que a gente contemplou depois com as poltronas que a gente tem aqui também no tom de verde. É o detalhe principal aqui do nosso espaço gourmet, né? E a questão das cadeiras escolhidas, a mesma tonalidade, interessante acompanhar essa sintonia entre os espaços por aqui, ou daria para colocar uma cor diferente aqui? Com certeza. Aqui a gente tem essa ideia de uma cor, um fende um pouco mais escuro para facilitar o uso também, né? A gente tem um material que é couro, então facilita a questão da limpeza, do dia a dia do cliente e ainda fica muito bonito, né? Um material muito prático para se usar. E a gente tem a banqueta e a cadeira no mesmo material, no mesmo tom. São peças belíssimas, né? Vocês vão observar também os detalhes da mesa, esse formato aqui mais orgânico. É um charme, uma peça de destaque realmente aqui nessa cozinha gourmet. Sim. E na parte superior, o teto aqui, ele é incrível, né? Fala um pouquinho mais pra gente desse espaço.
A gente trouxe o teto, então, trabalhado com essa estrutura, com essas vigas em madeira, né, para trazer um pouco mais desse estilo clássico. A madeira traz o mesmo ponto que a gente tem em outros detalhes aqui da parte da sala, do espaço gourmet também. E o ponto principal aqui também, junto com a mesa, foi esse lustre, esse pendente em selenita, uma pedra natural também, que a gente queria pontuar materiais aqui que fossem naturais, né, que trouxesse a ideia da pedra, da madeira, então a gente conseguiu com esse lustre aí que ficou lindíssimo. Muito interessante, uma peça que, olha, gente, é um charme no espaço. E você falou antes sobre a funcionalidade, né? Tô preparando, tenho tudo ao alcance. Aqui no caso do jantar, também tem que fluir dessa maneira por aqui. Exato, a cristaleira serve para dar esse apoio, né, para a mesa aqui, então toda a parte de louça, taças, talheres a gente tem nessa bancada, e mesmo para servir, né, a gente pode utilizar esse espaço maior da cristaleira para usar como buffet, para servir o jantar, enfim, o evento que você estiver fazendo aqui. Agora, gente, que espaço enorme que nós temos, né? A parte do lavabo aqui do lado, outros ambientes também com toda essa comunicação, né? A pedra que a gente observa ali aparecendo aqui nesse espaço também é conseguir aproveitar todos os espaços realmente, né, Franklin? Sim, acho que aqui o ponto principal foi unir a família, né? Então, às vezes as crianças estão nas salas, o pessoal está aqui no gourmet, a gente tem essa integração total e depois com a área externa também, né? Que dá essa unificação, une todo mundo no mesmo ambiente, né? Não ficam pessoas separadas. E tudo isso que a gente vai mostrar para vocês numa próxima edição ainda, a vista que nós temos à frente com piscina, casa enorme, que tem vários detalhes para apresentar, né? Exatamente. Franklin, queria agradecer mais uma vez a sua participação, sempre com projetos assim impecáveis, maravilhosos aqui no nosso Mais Casa. Obrigada. Obrigado, Fran. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E depois do intervalo, nós continuamos o nosso programa Mais Casa falando também sobre o momento certo de escolher as esquadrias de casa com o João das Esquadrias Shalom. E tem ainda a participação da arquiteta Jéssica Bertolino. Voltamos já. Você sabe qual é o momento certo de escolher as esquadrias aí para sua obra? Para falar mais sobre esse tema, estamos aqui nas Esquadrias Shalom com o João Henrique Jensen, ele que é diretor técnico e também sócio proprietário aqui da Shalom. Boa tarde, primeiramente. Já conta pra gente se tem exatamente o momento certo para essa decisão tão importante. Então, Fran, tem sim. A gente sempre pede para o cliente esperar até o último momento para estar instalando as esquadrias, né? Por se tratar de uma peça de acabamento mesmo, né? Então é algo que a gente previne riscos e algum defeito que pode dar lá na frente. E tem todo um acompanhamento na obra também. A gente esteve em uma obra agora para mostrar alguns pontos importantes para essa decisão das escolhas das esquadrias. Por que antes já tem que saber posição ideal, os modelos, em que interfere? Precisa ter esse acompanhamento para prevenir algum problema que vai dar lá na frente. Então, desde algo comum como imagine que a tua janela tem uma persiana integrada, ela é automatizada. Então, para ela funcionar, ela precisa de um ponto de luz, precisa estar chegando energia até ela. E isso são processos que a gente faz antes. Outro exemplo clássico que sempre acontece em obra é o trilho em porta, né? Ele ficar mais alto, ressaltado, acaba parando sujeira, acaba virando um tropeçador. Então, antes da instalação da porta, vai um contramarco. Para deixar tudo bem certinho. E dependendo do modelo escolhido, já altera também as medidas ali. Faz toda a diferença, né? Todos esses aspectos para analisar. Agora, quanto tempo em produção aqui na Shalom das peças para uma casa, mais ou menos o tamanho dessa em que nós estivemos hoje? A nossa produção é super rápida. A gente conta com uma linha de produção. Hoje, uma obra daquele porte lá que você viu, em torno de uns 5 dias. O que interfere no tempo é mais o andamento da obra. Então, o andamento da obra que vai falar quanto tempo essa esquadria vai ficar aqui para a gente ir até instalar. João, para quem está nos acompanhando, vai fazer as esquadrias, escolha as portas e janelas, como faz para entrar em contato com vocês? Então, você pode estar entrando em contato com a gente através de redes sociais, né? Ou tá vindo até o nosso estabelecimento. Inclusive aqui no showroom tem várias opções para vocês. Queria agradecer a sua participação conosco hoje. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Jéssica Bertolino, eu tenho o escritório do JB Studio, especializado em projetos arquitetônicos e interiores. E hoje no programa eu trago um lavabo. Normalmente o lavabo a gente não dá muita atenção, mas ela também é o ponto ápice da casa. A gente pode perceber que trouxemos cores, então essa cor mais fechada, esse verde, trouxe esse aconchego para o lavabo. O lavabo é um espaço que aqui a gente fez nessa reforma, tornou-se maior em relação ao que era. Anteriormente nós tínhamos um hall que antecedia o espaço do lavabo. A gente fez todo esse lavabo se transformar em um ambiente só. Com isso eu fiz a proporção de um espelho com o desenvolvimento de uma estrutura em metalon. Esse espelho ele vem diretamente do teto. Com essa mesma tradução de material, eu trouxe um porta-toalha. Então às vezes as pessoas têm um lavabo mais compacto e não conseguem traduzir onde deixar a minha toalha. Onde deixar a minha toalha de rosto, de mão. Aqui nós temos essa introdução de uma ideia. Para trazer mais sofisticação e elegância a esse espaço de lavabo, a gente começa com essa torneira. Uma dica também para quem está em casa é trazer a torneira numa instalação lateral. Às vezes a gente não contempla de espaço em relação à profundidade, então eu posso muito bem trazê-la nesse formato de lateral, não só apenas do fundo. Então aqui eu deixei esse fundo realmente apenas para espelho e trouxemos o metal para cá, através dessa cuba embutida. Percebe-se o tom dourado, tanto no metalon quanto na torneira, os itens de decoração e também ao ponto de iluminação. Percebe-se esse espaço, ele é curvo, então eu fiz essa bancada em duas alturas. Ela tem um propósito de trazer uma longevidade ao meu material e também é um item aqui de suporte à bancada, principalmente à decoração. Através das nossas escolhas que fizemos com a Hipermix, a gente trouxe o revestimento numa outra paginação. Através do piso, ele fez todo esse elenco para a parede. Então, a paginação que a gente trouxe foi em meia altura. E para dar acabamento, porque a gente sabe que o porcelanato tem sua espessura, a gente deixou embutido na alvenaria e trouxemos esse filete num tom dourado. Casou super bem e você pode perceber que está tudo nivelado. Então você vê toda essa estrutura em um plano só. Falando em um plano só, a gente percebe essa persiana de piso a teto. O motivo dela é para não deixar em evidência a janela máximo ar. Então aqui a gente trouxe tons dourados, o preto, que são links que conectam o espaço. Trouxemos cores para valorização do lavabo. Essas dicas de cores e revestimentos contemplam um espaço bem projetado. E para você que contempla em sua casa de um ambiente de lavabo, espero que essas dicas sejam importantes para vocês. Apartamentos novos a partir de R$ 311 mil, com possibilidade de financiamento pela Caixa, subsídios e condições facilitadas de pagamento. Essa é a oportunidade perfeita para você que quer conquistar o seu apartamento em Foz do Iguaçu. Estou falando, é claro, do Mega Vila, que já está com as obras avançadas, 50% concluídas, e a previsão de entrega já é para julho de 2027. Tudo isso com a melhor infraestrutura para você. Todos os blocos possuem elevadores exclusivos, ou seja, ainda mais acessibilidade e comodidade aos moradores. São apartamentos de 54 e 57 metros quadrados, 3 quartos, piso em porcelanato, água quente na cozinha e no chuveiro, medidores individuais de luz, água e gás, oferecendo mais conforto no dia a dia. O condomínio também traz uma estrutura completa, oferecendo salão de festas em todos os blocos, portaria 24 horas, além de uma excelente localização próxima de serviços essenciais. E outro grande diferencial são as facilidades na compra. O Mega Vila pode ser financiado pela Caixa, com possibilidade de subsídio pelo programa Casa Fácil Paraná de R$ 20 mil. E para pessoas acima de 60 anos, o subsídio pode chegar até R$ 80 mil, facilitando ainda mais a realização do sonho da casa própria. Além disso, a entrada pode ser parcelada em até 18 vezes e você ainda pode utilizar o seu FGTS. E você gostou das dicas? Quer saber mais sobre essa oportunidade imperdível? Então é só conversar com um dos corretores credenciados para garantir o seu apartamento exclusivo por aqui.
Parcelas a partir de R$ 850 por mês para garantir o seu terreno em Foz. Essa pode ser a sua oportunidade para garantir o seu lote em uma das regiões mais valorizadas da cidade. O loteamento Bem Viver, localizado na região norte da cidade, é uma excelente oportunidade para quem quer sair do aluguel, construir a casa da família ou fazer um investimento seguro em um local que está em plena expansão. E o melhor, as obras do empreendimento já começaram. O loteamento oferece terrenos de 250 a 500 metros quadrados, com entrada facilitada em até 6 vezes e condições de pagamento que cabem no seu planejamento. É a chance de começar hoje a construir o seu patrimônio em uma região que cresce, se desenvolve e valoriza constantemente. Quer conhecer de perto? Visite o plantão de vendas na rua Doutor Josivalter Vila Nova 279, no Jardim Porto Belo, em Foz. Ou fale com um dos corretores credenciados ou entre em contato pelo telefone 45 991 58 80 68. Bem Viver, onde viver bem faz toda a diferença. Chegamos ao fim do nosso programa Mais Casa de hoje, com várias inspirações para vocês, falando sobre esse projeto clássico maravilhoso do Franklin Gasperini, com destaque para as pinturas e acabamentos da Magia Cores. Nossa edição hoje, direto de São Miguel do Iguaçu, quero agradecer o carinho e a companhia de vocês aqui de São Miguel e também de toda a nossa região, passando por várias cidades do Paraná, com o nosso programa Mais Casa. Tem detalhes das nossas gravações, bastidores e muito mais lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial, e já sabe, pelo nosso canal do YouTube, edição na íntegra e muito conteúdo para vocês aproveitarem. Um excelente fim de semana, fiquem com Deus e até sábado que vem com muito Mais Casa aqui pela Rede Massa. Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850. E Imperador Incorporadora. Novos apartamentos no Mega Vila.